O técnico Mano Menezes definiu a escalação que vai enfrentar o Goiás neste domingo pela manhã pelo Campeonato Brasileiro. Existe ainda um mistério relacionado à escalação do setor do meio-campo, mas é bem provável que Johnny e Depena retornem à equipe titular. No gol, Daniel volta a ser relacionado depois de muito tempo, mas o Inter dá a sinalização que faltava de que Kehler, de fato, é o goleiro titular para o restante desta temporada. Wanderson é outro que volta à lista de relacionados, mas não pode começar jogando. Ainda assim, a expectativa de que ele seja importante no jogo, para pelo menos dar um descanso para Pedro Henrique. O Corinthians vence o Atlético Paranaense e com isso ultrapassa o Internacional no Campeonato Brasileiro. O domingo vai marcar também jogo importante pela Copa do Brasil Sub-20, que o torcedor colorado dificilmente vai acompanhar por uma barbeiragem da CBF. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 8 de outubro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, fechado? Eu começo falando sobre a lista de relacionados do Internacional para enfrentar a equipe do Goiás neste domingo pela manhã no estádio Beira-Rio. O técnico Mano Menezes definiu a equipe que vai jogar neste sábado, no último treinamento, mas ainda assim faz um mistério no setor do meio-campo. Na sequência eu falo sobre isso, mas a lista de relacionados já está divulgada e conhecida. Não tem grandes novidades em relação àquilo que a gente projetava durante a semana, mas tem novidades em relação ao que vinha sendo apresentado nos últimos jogos. Duas novidades principalmente: a presença do Daniel, que volta a estar relacionado, ele que não jogava desde a partida contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. A presença do Wanderson, que volta a estar relacionado também, curiosamente, desde o jogo contra o Cuiabá, ele não era relacionado. O Daniel por conta de uma bolada no olho, o Wanderson em função de um desconforto muscular. Mas os dois estão integrando a lista de relacionados para essa partida importante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar do time do Mano, porque tem mistérios, tá? Mas eu acredito que não tenha dúvidas, né? O Mano já definiu a equipe que vai jogar. O mistério ele seria no setor do meio campo. Se joga Edenilson ou Johnny e se joga Alan Patrick ou Maurício. Mas a grande tendência é que jogue Johnny e Maurício. E assim o Mano mantém um esquema de time que vinha utilizando no Campeonato Brasileiro, tá? Então, eu vou projetar aqui o time do Inter com Kehler no gol, a defesa tendo Bustos, Vitão, Moledo, porque o Mercado está lesionado, a gente já falou sobre isso ontem. 3 semanas fora, o Gabriel Mercado joga Rodrigo Moledo e o René na lateral esquerda. Aí o meio-campo tem o Lisiero, eu tô apostando como primeiro volante, 2 meias à frente dele, Johnny e Depena. Tcheco tá um pouco... não gostou da escalação do Mano Menezes. Tcheco e Depena, os 2 meias. Pelo lado direito, o ponta deve ser o Maurício e pelo lado esquerdo, o ponta deve ser o Pedro Henrique. Na frente, Alexandre Alemão. Esse é o provável time do Internacional para encarar a equipe do Goiás neste domingo, 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. Eu falei Kehler no gol, né? E esse jogo vai ser uma partida importante, porque vai ser o primeiro jogo do Kehler como titular com o Daniel no banco. Vai ser o primeiro jogo da temporada em que o Daniel fica no banco de reservas, porque ele volta a estar relacionado, mas fica no banco. Se a gente já trouxe aqui há algum tempo, né, que o Kehler é o novo titular do Internacional, mas se restava alguma dúvida, o Inter tratou de dar a sinalização final de que o Kehler é o titular e o Daniel é o reserva neste sábado pré-jogo. Por quê? Porque o Inter divulgou um material com o Kehler dando entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional. E, obviamente, o Inter faz esse material com algum jogador que vai para a partida, justamente para promover o jogo. Então, o Kehler falou, é sinal de que o Kehler vai jogar, aquilo que a gente estava projetando. Mas é a sinalização que faltava, a sinalização oficial, a gente pode dizer, do Internacional, de que o Daniel de fato agora é reserva e o Kehler é titular, e isso me chamou bastante a atenção. Neste sábado, o Inter tratou de sinalizar aquilo que a gente já sabia: Kehler joga e Daniel fica no banco de reservas. A gente teve neste sábado também o Corinthians enfrentando o Atlético Paranaense
abrindo já a rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians venceu o Atlético Paranaense. Com esse resultado, o Corinthians passa o Internacional na tabela de classificação. O Corinthians vai para a segunda colocação com os mesmos 54 pontos do Internacional. Só que o Corinthians tem uma vitória a mais do que o Inter, por isso está em segundo lugar. O Inter fica em terceiro, mas com um simples empate contra a equipe do Goiás, já passa o Corinthians e já recupera a vice-liderança. Se vencer, já abre de novo 3 pontos de vantagem em relação ao Corinthians, que nesse momento seria o terceiro colocado, a não ser que o Fluminense pudesse vencer o seu jogo e aí empataria com o Corinthians e passaria até o clube paulista por número de vitórias também, aí ficaria entre segundo, Fluminense terceiro e Corinthians em quarto lugar. Mas jogo importante também para o Inter recuperar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro nesse domingo pela manhã. Lembrando, domingo pela manhã também tem o jogo de volta, tá, da Copa do Brasil Sub-20, Internacional e Londrina. A gente teve na ida a vitória colorada pelo placar de 4-2, que já encaminhou a classificação colorada para a próxima fase, o jogo da volta agora. Só que aí, com toda a destreza da CBF para organizar um campeonato, para manejar as suas competições, a CBF teve a brilhante ideia de colocar o jogo do Inter Sub-20 no domingo às 10 horas da manhã. Quase o mesmo horário do jogo profissional do Inter. Então é muito difícil que você veja essa partida do Internacional, mas a gente vai atualizar depois o que vai acontecer nessa partida. O Inter pode até perder por 1-0, que ainda assim se classifica para a próxima fase da competição, mas enfim, a CBF teve a brilhante ideia de colocar para domingo às 10 horas da manhã lá no Estádio do Café, em Londrina, essa partida, tá? Aliás, sobre o time Sub-20 do Internacional, eu gravei um vídeo na tarde desse sábado explicando detalhes dessa equipe, que é um time que eu acho muito interessante, porque ela teve uma pequena reformulação em relação ao time do primeiro semestre. Alguns novos jogadores assumiram a posição de titular. O Gustavo, por exemplo, vem jogando como camisa 8, muito bom jogador, canhoto. O Enzo, filho do Fernandão, se tornou titular do time, tem feito gol importante. O Mateu, filho do Amoroso, faz um papel muito importante, parecido com o que o Mano utiliza no time principal. Eu dou detalhes sobre esse time aqui, é só clicar e assistir esse vídeo, tá bem? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds de Internacional e Goiás, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional, obviamente, é amplo favorito para essa partida, a odd de 1,42. O empate está pagando 4,5 e a vitória do Goiás está pagando 7,5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!